Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 2. Eliseu, o sucessor de Elias. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E travando dos seus vestidos, rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu senhor. Pode ser que levasse o espírito do Senhor e lançasse em algum dos montes e em algum dos vales. Porém, ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhes: enviaram 50 homens que buscaram 3 dias, porém não acharam. Amém? Então está aqui a palavra de Deus sobre Elias, né? E Eliseu. Eliseu já tinha, ou melhor dizendo, Elias já tinha subido, já tinha sido arrebatado, né? Então, aqui ele já tinha sido arrebatado. No capítulo 2, um pouco antes, versículo 10, assim, e disse: coisa dura pedi, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Então aqui Eliseu tinha pego a capa de Elias, né? E Elias já tinha sido arrebatado. Eu quero dizer nessa mensagem, meus irmãos, que a missão de um profeta é muito maravilhosa, mas também ela é cheia de mistério, né? Aqui ele era um homem que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo que estava em Elias. Amém? Elias era um homem que Deus usava tremendamente, era um profeta. Foram 2 profetas pequenos, Elias e Eliseu. Mas Elias era um homem muito usado nas mãos de Deus. E Eliseu queria ser um profeta, né, como Elias. E aqui fala que ele recebeu, né, a porção do Espírito Santo. Quando ele tocou a capa na água, né, a água se abriu e ele passou. Ele atravessou, né? E aí ele foi de encontro aos profetas. Uma coisa que chama atenção, meus amados, é que eles tinham uma escola. Nessa época era uma escola de profeta, né? Eles tinham bastante, assim, adoração a Deus, eles buscavam bastante a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que o profeta normalmente ele não anda sozinho. Um profeta de Deus, ele anda sempre com outras pessoas, buscando a presença de Deus. Até porque um homem de Deus, ele tem que vigiar bastante. Ele tem que vigiar bastante nas suas palavras, como ele vai entregar um recado, como ele vai entregar uma profecia, né? Ele tem que estar totalmente envolvido pelo Espírito Santo. Ele tem que estar tomado pelo Espírito Santo para entregar uma profecia, entregar um recado, até mesmo uma revelação. Ele pode receber uma revelação, uma profecia sendo profeta, e ele tem que ter uma unção de Deus para entregar aquilo. Por que a unção? Porque ele estando na unção de Deus,
ele não vai falar uma palavra que não seja da vontade de Deus. Ele vai falar as palavras da vontade de Deus. Ele vai falar uma palavra ungida. Ele não vai falar um palavrão. Ele não vai falar meia palavra. Será que é? Não é? Com incerteza? Não. Ele vai falar diretamente, dirigido pelo Espírito Santo. Em todas as palavras que ele vai falar, haverá convicção e certeza que é de Deus. Então, a missão de um profeta é muito linda. O profeta, ele profetiza, e a missão ali que Deus dá várias missões, né? Tem profeta que tem a missão para profetizar, para levantar a pessoa. Mas ele tem que ter uma direção de Deus. Senão começa a haver murmuração. E se ele resbalar nas palavras, é porque alguma coisa está acontecendo na vida dele. Se ele resbala nas palavras, ele não tem uma postura como entregar a profecia ou a revelação, começa a dar problema no ministério dele. Um profeta, ele tem pessoas do lado dele orando com ele. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão orando com ele têm um discernimento que realmente ele é profeta. Eu conheci um irmão e certa vez eu dei um conselho para aquele irmão, que ele tinha que ter uma outra pessoa do lado dele para interpretação de mistério. E aquele irmão não ouviu o meu conselho. Ele não ouviu. Eu estava orando com ele, Deus me deu um discernimento e eu falei. Só que ele não ouviu. Aí o que aconteceu? Esse irmão continuou orando sem pessoas com dom de interpretação, e ele perdeu a direção. Ele perdeu a direção. Lá adiante, ele começou a escandalizar. Então, todo profeta, aqui, ó, um exemplo que eu tenho na Bíblia de profetas, é esse exemplo aqui. Essa linha de raciocínio. E tem a linha também lá em 1 Coríntios. Não me lembro se é 1 Coríntios ou 2, mas eu posso dar uma olhadinha aqui ligeiramente. Só um pouquinho. É 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Amém? Os profetas devem estar sujeitos a outros profetas. O profeta não trabalha sozinho, o profeta trabalha com outros profetas. É mistério profundo isso aqui. Se um profeta está trabalhando sozinho e começar a querer desenvolver muita coisa, aí é complicado. É forte, meus irmãos. Porque o profeta ele tem que estar na direção de Deus, na unção de Deus. Porque as pessoas que vão ouvir ele, vão ouvir e vão sentir a presença de Deus. Ele não vai falar palavrão, ele não vai desviar o assunto, não. Ele vai falar uma profecia direcionada àquela pessoa. Ele vai entregar uma revelação direcionada àquela pessoa. Não é a revelação quadrada, não. Ele vai entregar uma revelação certinha. Aquela pessoa vai compreender. Se ela se humilhar, ela vai compreender, ela vai entender, ela vai se converter, ela vai se corrigir. Porque é Deus que está usando aquele profeta.
Amém? Espero que todos os irmãos aí de Rondônia possam entender a missão de um profeta, né? E que Deus abençoe vocês, viu? Vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus dê a vitória para vocês. Amém?